aqui o meu amorzinho, pastor Michel. Graça e paz, povo de Deus, bom dia, glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui, né? Muita gente de férias, o pessoal tá na praia lá, só mandando foto no grupo, nem para convidar nós para ir, né? Fazer o culto lá, né? Glória a Deus, né? Mas que bom, né? Que o pessoal aproveite bastante. Diz que o mar tá limpinho aí, então quem vai para a praia aproveita para ir agora, hein? Amém? Quero convidar você a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41. Amém? Marcos 12, 41. Que bom aí que o Ítalo, a esposa vieram aí, deram uma força para nós. Glória a Deus. Marcos 12, 41. Hein? Felipe já achou. Felipe tá bom de Bíblia, hein, Felipe? Diz assim a palavra do Senhor, ó. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale com cada um de nós aqui nessa manhã, que possamos, ó Deus, nos esvaziar de nós mesmos, Pai, mas sermos cheios do teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco, fala com cada um de nós aqui, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, primeiro ponto aqui que nos chama a atenção é que Jesus, ele ensina os discípulos, ele pega os 12 discípulos e ele leva até o templo e ele leva à frente ali do gasofilácio. E ele começa a ensinar algumas coisas para aqueles discípulos. Primeiro, certamente, Jesus falou assim: olha, prestem bastante atenção no momento da oferta, no momento que as pessoas vão vir até o gasofilácio ofertar. Porque Jesus fala aqui: olha, vocês observaram que muitas pessoas vieram e colocaram grandes quantias ali dentro. Mas quando veio aquela viúva pobre, ela com 2 moedinhas, ela coloca aquelas 2 moedas, e aí Jesus, né, fala para eles: olha, ninguém hoje ofertou mais do que essa viúva. E certamente os discípulos: não, mas a gente viu, teve pessoas que deram valores aqui infinitamente maiores. E aí Jesus, ele explica aos discípulos que a oferta, a importância, ela nunca foi o valor. Nunca vai ser sobre uma grande quantidade que nós estamos ofertando, mas sobre o entendimento da oferta, sobre entender a serventia da oferta. Para que funciona a oferta no culto? Nós sabemos que Deus não precisa do nosso dinheiro. Pelo contrário, nós é que precisamos de dinheiro. Deus não precisa. Agora, então, por que ter um momento de oferta no culto? Por que a oferta é importante? Porque a oferta mantém as coisas de Deus. Não é que Deus precise da nossa oferta, mas para que tudo corra bem, para que as coisas melhorem, para que o som melhore, para que a cadeira fique mais confortável, nós contamos com a contribuição. Então agora, só que essas pessoas, eles estavam ali depositando grandes quantias.
E aí Jesus nos ensina algo que é importantíssimo para a nossa vida. Não importa nós ofertarmos grandes valores se o nosso coração não está ofertando com a intenção correta. Porque para Jesus o que conta é a intenção e não o valor. O quanto nós estamos ofertando não é importante. E nós sempre deixamos muito claro aqui, porque nós não estamos aqui para arrecadar dinheiro. Pelo contrário, nós estamos aqui para que o culto realmente ele seja um culto onde as pessoas saiam daqui entendendo o culto, sabendo por que está participando desse lugar e por que nós nos tornamos uma família. E Jesus sempre deixou isso muito claro aos discípulos. Então, quando essa viuvinha ali, ela vem e lança aquelas 2 moedinhas, era tudo que ela tinha. Naquele tempo, né, as viúvas elas não tinham como hoje recebem um auxílio, né, ficou recebendo do marido, não. Naquele tempo, se ela não tivesse filhos para manter ela, certamente ela ia viver uma vida de mendicância, pedindo, né, ou recebendo doações, e principalmente do templo, porque o templo deveria manter essas viúvas, manter o necessitado, como hoje. Esse é o papel da igreja, mas muitas igrejas terceirizam esse trabalho, botam a culpa no governo, botam a culpa não sei no que, não sei aonde, mas quando na verdade a igreja ela foi levantada para suprir a necessidade e a carência de um bairro. Por isso que nós, queridos, nós não nos importamos aqui se bate alguém. Quem está aqui com a gente mais tempo e já viu isso acontecer, quando alguém bate aqui vai receber algo. Nós não vamos simplesmente só orar e mandar a pessoa embora. Todo mundo aqui já viu isso acontecer. Então, todas as pessoas que batem aqui, que pedem um prato de comida, eles sempre vão sair com alimento, porque esse é o papel da igreja. A igreja está aqui nesse bairro ou em qualquer outro bairro para isso, para acolher os necessitados. Agora, muita gente faz coisas erradas com as ofertas, com o dinheiro, mas nós não podemos nos parar nisso, amém? Então Jesus, o que ele está ensinando é isso, amados. O mais importante de tudo não é um valor, mas é o porquê nós estamos ofertando. Certamente aquela viúva, ela tinha no coração dela em ajudar o templo, quando na verdade o templo deveria ajudar ela. Então é interessante quando nós paramos para analisar esse texto, porque que Jesus, ele pega os 12 ali e ele ensina algo tão importante para eles. E ele sabia que no meio ali tinha um que roubava ele, estava mexendo nas ofertas, mas mesmo assim ele para aquele momento e ele ensina os discípulos que não importa o valor que você está ofertando, importa é a maneira que você está ofertando. Então a oferta, amados, a maior oferta que nós podemos dar a Deus é o nosso coração. Não existe oferta maior. Ah, mas eu vou ofertar 1.000, glória a Deus, se você tem condições, que bênção. Mas não é esse o valor que Deus está procurando. Deus está procurando o nosso coração. Só de vocês estarem aqui já é uma oferta. Amém? Então, quero te convidar, se você tem uma oferta, segura ela na sua mão. Se você vai fazer por Pix, atrás das cadeiras tem. Se vai ofertar aqui, amém? Segura ela na sua mão. E se você não tem uma oferta, coloque a mão no seu coração, amém? Quero te convidar a colocar a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Pai, nesse momento tão importante, Pai, ofertando na tua casa, Jesus. Que cada oferta, cada contribuição aqui, Senhor, que o Senhor receba com aroma agradável, Pai. Que seja uma semente, Pai. Que essa semente venha frutificar a 100 por 1 em cada casa, em cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui nessa manhã, aqueles que não puderam vir também, Pai, aqueles que estão, Senhor, de férias, aqueles que estão passeando, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Alcança cada lar, alcança cada família aqui representada, Pai.
nós oramos, nós agradecemos, Senhor, porque cremos na Tua bondade, cremos na Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você que vai ofertar, quiser vir aqui à frente, amém. Pode ficar à vontade. E quem fez o Pix, vem aqui à frente, ó. A Karina vai ungir a sua mão, amém. Amém, glória a Deus, amém. Quem está feliz aí de estar aqui hoje, gente? Eu estou muito feliz com a vida de cada um. E ontem, na verdade, o Senhor falou muito comigo através dessa palavra. E eu espero que o Senhor fale com você aí, amém? Então abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías 6:1. E o tema dessa mensagem é ver, ouvir e entender. Isaías 6:1. Hein? Você acha aí? E que Isaías é um livro que é a nossa mini Bíblia. Isaías ele tem 66 capítulos, né? A nossa Bíblia tem 66 livros, então ela é a mini Bíblia. E é interessante que até o capítulo 42 ali de Isaías, como se fosse um Velho Testamento. E a partir do 42, parece que Isaías vira uma chave ali e começa a falar da graça também do Senhor, assim como o Novo Testamento, né? Que são os 27 livros, hein? Glória a Deus. Isaías capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com o ouvido e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Amém? Glória a Deus. Estranho esse fim, né? Mas aqui, amados, até o capítulo 5 de Isaías, nós vamos ver um profeta, ele apontando o erro do povo.
Se você ler os 5 primeiros capítulos de Isaías, você vai ver Isaías apontando o erro daquela cidade, daquele povo, né? Dizendo, olha, assim diz o Senhor, se arrependam e tal. E a mensagem é correta, porque a mensagem é chamando todos nós ao arrependimento. Mas até o capítulo 5 aqui, Isaías ele está dentro do palácio, vendo o erro, e realmente ouvindo a voz do Senhor e tentando consertar algo. Mas é interessante que no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias. E por que a Bíblia começa falando que foi no ano que morreu o rei Uzias? Que alguns teólogos acreditam que Isaías ele era primo, né, de Uzias. Então ele tinha algumas regalias ali no palácio, né? Ele tinha alguns benefícios ali no palácio. E no ano que morre o rei Uzias, certamente Isaías estava triste, né? Estava passando ali por alguma situação na vida dele, e ele começa a buscar o Senhor com mais intensidade, e ele tem essa visão. Ele está orando e ele diz que os céus se abrem e ele vê o trono de Deus, vê o Senhor assentado no trono. A orla das vestes do Senhor começaram a encher aquele templo. E aí Isaías começa a ter essa visão incrível. Ele olha, vê os serafins voando. Agora, uma coisa que nos chama a atenção aqui, amados, é que esses serafins que estavam acima do trono do Senhor, eles estão declarando algo. E muitas vezes nós achamos, eles estavam cantando ao Senhor. Mas a Bíblia aqui vai dizer que eles estavam declarando uns aos outros. Pode ler na sua Bíblia aí. Os serafins, eles começavam a dizer uns aos outros, olha, é santo, o Senhor é santo. E eles começavam a declarar uns aos outros, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, amados, Isaías começa a ter essa visão e ele começa a ficar com medo, a ficar desesperado. Por que ele fica com medo? Primeiro, ele sabe os defeitos e os pecados dele. E muito mais do que isso, ele sabe que existe iniquidade na vida dele. E ele começa a não mais olhar para fora, mas ele começa a olhar para dentro. E todos nós, quando temos um encontro verdadeiro com Deus, nós paramos de olhar os defeitos dos outros e começamos a analisar os nossos. E começamos a nos esforçar para mudar a nossa vida e não mais a do nosso próximo. A preocupação maior de quem está próximo de Deus não é mais consertar alguém, é se consertar. E é o que Isaías ele declara aqui, ele fala assim, olha, eu sou um homem de lábios impuros. Agora, como que um profeta, amados, alguém que já estava aqui, como nós falamos, 5 capítulos aqui da Bíblia, por muito tempo profetizando, falando em nome do Senhor, declarando coisas de Deus para as pessoas, e ele ainda tinha iniquidade. Os lábios ainda eram impuros. Ou seja, o que eu entendo aqui? Talvez Isaías, ele profetizava, ele ouvia a voz do Senhor, ele estava atento à movimentação de Deus, mas talvez com um pequeno grupo ele ainda cometia algumas coisas erradas. Ele ainda falava coisas que não deveria falar. Ele ainda talvez falasse coisas que não agradassem ao Senhor. Mas Deus é misericordioso, amados. E quando Isaías tem essa visão, a primeira coisa que Isaías entende é que ele é um pecador, que ele é um homem de lábios impuros. E é interessante que esse anjo, ele pega uma brasa viva do altar e ele toca na boca de Isaías. E quando ele toca na boca de Isaías, ele fala, olha, a tua iniquidade foi retirada. Então, uma coisa que eu aprendo com esse texto é que iniquidade nós temos que retirar da nossa vida.
É chegar diante do Senhor, é chegar no nosso secreto e dizer quem nós somos. Michel, mas Deus não sabe? Ele sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. O Senhor quer ouvir da nossa boca. Por isso que existem iniquidades que nós não conseguimos vencer, porque nós escondemos de Deus e achamos que estamos escondendo dele. Nós cometemos algumas coisas e ao invés de, quando nós temos uma oportunidade de nos achegarmos até Deus, nós escondemos dele. Nós oramos, mudamos até o tom da voz para falar com Deus, quando na verdade Deus está dizendo: eu sei quem tu é, não precisa ficar aqui cheio de dedo para chegar diante de mim. Eu sei quem tu é, agora eu preciso ouvir de ti, se realmente... obrigado. Oh, glória a Deus, né? Obrigado, hein? Glória a Deus. E aí nós nos achegamos até Ele e realmente falamos quem nós somos, amados. É isso que acontece com Isaías. E aí quando ele fala: olha, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Agora o anjo toca, retira a iniquidade dele, e quando a iniquidade é tirada, o pecado é perdoado. Por isso que muitas vezes, amados, nós não conseguimos sentir o perdão de Deus, porque continuamos praticando coisas que não agradam a Ele, quando na verdade nós temos que arrancar da nossa vida. Não é só simplesmente dobrar os nossos joelhos, pedir para o Senhor, não, é arrancar, parar, deixar, mudar, transformar. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Agora, o culto, como eu falei, por isso que o tema dessa mensagem é ver, ouvir e entender. Nessa sequência. Porque se nós, amados, não enxergarmos algo diferente na nossa vida, talvez nós não vamos conseguir ouvir. E aí nós vamos levando a nossa vida sem ouvir a voz dele. E sabe uma coisa? É impossível nós conseguir ser assertivos se nós não ouvirmos a voz de Deus. De não saber realmente clara a direção de Deus para a nossa vida. O que o Senhor quer que a gente faça. Como eu falei, seja na oferta, seja na nossa vida diária, seja no nosso trabalho, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E somente quando nós ouvimos, nós vamos entender. Uma vez, amados, eu e a Karina, já a minha esposa, então vou contar de novo. Mas quando nós estávamos em Bauru, nós estávamos passando um momento muito difícil da nossa vida. Muito difícil. Passando, eu fui demitido 15 dias depois da demitida, nós com os 2 filhos, e pior a situação, eu tinha vindo para Porto Alegre em dezembro, nós recebemos férias coletiva, e aí a gente pegou todo o dinheiro e gastou tudo, para não dizer R$100, assim, a gente ficou com R$100. Eu pensei, bom, recebo em janeiro, acerto tudo ali. Só que o que aconteceu aqui? O gerente era meu amigo, meio que a história aqui, né, de Isaías e Uzias. Eu tinha alguns benefícios, eu vim com o carro da empresa. Detalhe, eu tomei 4 multas, uma em cada estado. Tomei uma São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Quando eu voltei, o gerente me liga: cara, tá, tô Paraná, empresa, e agora, não sei o que e tal. Daqui a pouco passa um tempo, ele me liga: não tem mais o que eu fazer. Apareceu mais 2 multas, uma no Paraná, uma em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul. Fui demitido justa causa. Passa 15 dias, a empresa fecha. A Karina trabalhava na mesma empresa que eu em São Paulo. A empresa fechou.
lá em São Paulo. Então eu, sem receber nada, a Karina ia demorar mais tempo para receber. Então tinha R$ 100. Fui lá, comprei lá um monte de coisas, salsicha, pacotão de salsicha. E aí nós passamos um mês, mano, comendo salsicha, olho com tudo, com ovo. E um dia, quando acabou, tava ali 2 salsichinhas, a gente tinha em 4, eu, minha esposa, o nosso filho que ficou lá e a minha filha. Os 4 ali para comer 2 salsichinhas, uma canequinha de arroz. Não tinha nem óleo, não tinha mais sal, tinha acabado tudo. E aí eu, desesperado, lembro deles falando, a gente não aguenta mais comer salsicha. Você olhou assim, mal sabe eles que à noite não tem nem salsicha. Estão reclamando da salsicha, vão ficar com saudade da salsicha, né? E aí eu peguei, fiquei ali e assim, aquele dia, quando acontece algo assim, a gente entende por que alguém chega ao ponto de tirar a própria vida ali. Que leva um ser humano, né, a tirar o desespero. E no desespero, o inimigo ele age e ele fala. O inimigo também fala, né? Assim como Deus fala, o diabo também fala. E eu lembro que eu fui várias vezes e a única palavra que tinha no meu coração, que eu, naquele tempo eu estava lendo, como eu estava desempregado, eu lia Provérbios e Salmos. E aí eu lembro que eu li Salmos, Davi falando, olha, eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E glória a Deus hoje, mas naquele dia eu falei, meu Deus, eu estou desamparado, eu estou passando necessidade, justo agora que eu entreguei meu coração a Jesus, recém tinha me convertido, não faz sentido essa palavra, ou das duas uma, ou então não sou justo, então não fui justificado por Deus. Então eu ainda, agora que eu tomei a decisão de andar com Deus, eu vou passar por isso, nunca passei na minha vida. E aí ficava aquele questionamento. Só que eu lembro que eu ia toda hora no mercado, que eu pensava assim, cara, eu vou achar um dinheiro no chão, alguma coisa vai acontecer. Ah, é, eu pulei essa parte. Eu assim, quando aconteceu isso, nós recebemos uma palavra que nós íamos, que Deus ia nos levar para o vale e para o deserto, para mostrar que Ele era Deus na nossa vida. E aí, quando o pastor falou isso, ele disse, ó, só digo uma coisa, não murmura. Deus manda dizer para vocês não murmurar. Então nós achávamos que se nós pedíssemos ajuda, nós estaríamos murmurando. Então nós não contamos para ninguém. E aí, passa esse dia, chega 7 horas da noite, nada acontece. Eu me tranco, lembro de ir para o banheiro assim, e chorar, só chorar, não conseguia nem orar. Tentar orar assim, eu tentava orar, tentava começar uma oração e não conseguia parar de chorar. E aí, nós morávamos num apartamento, tá lá minha esposa, o cara ali, e eu pensando, não tinha coragem de sair ali do banheiro, assim, não tinha coragem de sair dali, e eu pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho nem palavra para dizer nada. Hoje eu brinco, eu digo, eu pensei na hora, Deus acabou de me... Hoje não era a saída, a solução, né? Mas eu estava tão desesperada, mas que não estava nada, assim. E aí toca o nosso interfone. E aí a Karina atende, só o pastor Renato. E aí eu lavei meu rosto, saí ali e ele falou, e aí, me bem? Eu falei, ótimo. Né? A nossa resposta, né, sempre é, tá tudo bem, tá tudo sabando, mas a gente bem. E eu louco para me agarrar nele, cara, me ajuda. E aí ele, tá tudo bem. Cara, não lembro nada que ele me falou, nada, nenhuma palavra. E eu com a cabeça só pensando, nada assim.
E aí ele conversando, daqui a pouco chega a esposa dele. Postou o carro, e aí ele falou assim, eu nunca mais me esqueci. Michel, eu estava lá no Atacadão, estava lá no mercado, Deus falou para mim, tudo que eu comprasse para minha casa era para comprar. E só que eu, naquela hora, bom, aí tu te era assim, mas na hora eu pensei assim, Deus fala. Eu nunca tinha escutado Deus, eu falei, Deus fala, cara. A voz de Deus é real, porque só Deus sabia, ninguém mais sabia. E aí eu disse, Deus fala. Segunda coisa que eu aprendi naquele dia, que o pastor Renato comprava muita coisa para casa dele. Eu disse, comia bem. Eu falei, meu, Deus é bom com ele comia bem. Mas eu fiquei com aquilo. Deus fala. Ele ouviu Deus. Como que Deus... E a minha oração daquele dia passou não mais a orar pedindo, porque eu orava pedindo. Deus, me dá um bom salário, me dá um emprego, me dá dinheiro, me dá um carro, me dá uma casa, quita a nossa casa. Eu passei a orar dizendo, Deus, fala comigo. Eu quero ouvir tua voz. Fala comigo, Senhor. Preciso te ouvir, eu preciso saber se eu estou lhe agradando, se realmente eu estou fazendo a coisa certa. Fala comigo. Eu comecei a pedir para o Senhor. Até um dia eu estava orando assim, ó, com o joelho dobrado. E aí, orando, a Karina dormindo. Na madrugada, assim, eu orando, falando isso só. E eu ouvi assim, ó, nítido, como eu estou falando agora. Eu ouvi assim, ó, força, força. 5 vezes eu ouvi falando assim, ó. A última parecia que estava tremendo assim o prédio, assim. E eu tomei um susto, fiquei com medo. E parece tão pouco ouvir só força, né? Mas aquelas palavras ali de Deus, aquela palavra força, para mim parece que Deus falou tudo que eu precisava ouvir. Tudo que eu precisava ouvir naquele momento, naquela fase da minha vida era força. Tenha força. E aí nós passamos, eu não vou contar todos os testemunhos, se vocês quiserem, tem domingo que vem que eu conto mais um. Mas eu entendi, amados, algo poderoso. Primeiro, Deus ele nos ama de forma que nós nunca vamos entender o amor de Deus. Nunca nós vamos entender o amor de Deus. A gente pode se esforçar para entender. A gente pode, quem é pai sabe, ama o filho, mas a Bíblia vai dizer que o amor de Deus é infinitamente maior, amados. E o cuidado, como Deus nos cuidou nesse tempo, é uma maneira absurda. A gente nunca comeu tão bem que nem naquele tempo. Tantos testemunhos, milagres assim, incríveis a gente viveu. Realmente o deserto com Deus é muito diferente. Passar um momento de deserto com Deus é algo incrível, é sobrenatural, é viver o sobrenatural, é como a Bíblia fala, é ver o calçado no pé crescendo, é ver as roupas não se desmanchando. Foi o que aconteceu. A Karina, por 2 anos, ela não comprou uma peça de roupa, mas uma peça. 4 anos, desculpa, 4 anos, sem comprar uma peça de roupa. A Karina cuidava de uma menininha, a mãe dela tinha loja de roupa. Então a mulher dava roupa nova, assim, etiqueta para Karina. Chegava irmãs lá da igreja, que são abençoadas, levavam sacolas de roupa, vestido, sapato, tudo assim, ó. Até ficava pensando, oh Deus, e eu? Tem ninguém vai me dar uma bermuda ali, uma camiseta? Mas vinha, sobrava mais. Eu ganhava 2 bermudas, ela uma sacola de vestido. Deus é bom, né? Deus não faz acepção de pessoas. Era maior, né? Mulher usa mais roupa, né? O homem bota uma camisa e usa até gastar, né? Amém? Mas, ó, eu anotei aqui, amados. Se nós estamos vendo, ouvindo e não estamos entendendo o culto, precisamos pedir ao Espírito Santo para receber esse batismo. Então, esse texto vai encerrar dizendo que Isaías iria pregar, não iam ver, não iam entender.
Atos capítulo 2 acontece algo incrível. E isso que acontece, amados, é através da unidade da igreja. Por isso que o nome da nossa igreja é Unidos pelo Reino. Porque nós acreditamos na unidade da igreja. Nós entendemos que quando a igreja se une, não mais como um corpo somente, mas como uma família de verdade, quando a gente se olha e quer realmente estar junto, olha o que acontece. Ao cumprir-se, Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, então, amados, Deus ele age de repente. Quando a gente menos espera, Deus age. Amém? De repente veio do céu um som. Não veio um vento como a gente imagina. Veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Agora eles viram, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Agora, amado, agora não era mais uma pregação somente de que não estavam entendendo ou que não estavam vendo. A igreja, Jesus estava cumprindo algo que ia alcançar os nossos dias hoje. Não era só mais um culto, não era só mais algo, uma reunião onde nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo. Pelo contrário, agora Deus estava ativando algo que Ele havia prometido a cada um de nós. Não é só para os discípulos. Por isso que agora o culto, amados, é um culto onde nós vamos entender Ele. Onde não vai mais só ter um culto de, acabou aqui, vamos embora, cada um para sua casa e que cada um viva a sua vida. Não, agora é algo muito maior que iniciava. Agora aqui sim, iniciava a igreja do Senhor, com entendimento, com discernimento, onde todos são iguais. Onde Deus não olha e diz, o pastor, ou não, onde todos são irmãos. Por isso que nós zelamos pela comunhão da igreja, porque nós entendemos que quando a igreja se une, a igreja se fortalece. Por isso que é impossível nós sermos igrejas. Não tem como nós, mas eu sou a igreja. Não, nós somos templo do Espírito Santo. Eu gosto de uma frase que a pastora Marlene falava: vocês são ouro em pó. Se juntar tem valor. Não tem valor nenhum. Então o ouro, ele só tem valor ao pó. Então um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai juntando. Então isso que nós somos, amados. Nós somos preciosos para Deus. Cada um de nós aqui, todos nós temos um lugar especial no coração de Deus. Agora, Deus tem um lugar especial no nosso coração. Isso é importante. Porque em Atos, quando nós vamos ler Atos 2, a Bíblia vai falar que tinham 500 pessoas ali reunidas quando Jesus subiu ao céu. Mas nesse momento aqui, no cenáculo, ficou só 120. Então 380 ficaram algo mais interessante. Saíram dali. 10 dias. Mas como eu falei aqui, Deus é o Deus de repente. Deus é o Deus que faz algo, de repente acontece. E na aula, que nós José, ele dormiu preso e amanheceu governador. Então Deus age dessa maneira. De repente de Deus pode chegar a qualquer momento. Agora, nós precisamos nos preparar. Está preparado, está pronto para receber aquilo que Deus quer fazer na nossa vida.
Amém? Então quero te convidar a ficar de pé. Amém? Aleluia. Eu faz bastante tempo que eu não acredito em coincidência, né? Eu acredito em cristocidência. Então, Deus trouxe cada um aqui porque Ele sabia, né? Ele sabia o que cada um aqui estava precisando. Ele sabia que essa palavra ia fazer. Ó, que bonito, né? E então, amados, quando nós, sabe, nos unimos como família, como igreja, como corpo, o de repente de Deus pode acontecer. E eu creio que nessa manhã, o de repente de Deus vai acontecer sobre as nossas vidas. Porque Deus nos trouxe aqui, amados, para que um batismo acontecesse sobre a nossa vida. Às vezes nós pensamos, Michel, mas o batismo do Espírito Santo, mas Deus pode nos batizar com algo muito maior ainda, que é o amor, um batismo de amor. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele fala assim, olha, que permaneçam agora a fé, a esperança e o amor, porém, o maior deles é o amor. Queridos, se nós entendemos e pedimos ao Senhor esse batismo de amor, o de repente de Deus acontece nas nossas vidas. Porque talvez para nós, assim como Isaías, talvez faltasse o amor, olhasse as pessoas com amor e se preocupasse, porque a preocupação de Isaías passou a ser, meu Deus, eu preciso fazer com que essas pessoas entendam. Eu preciso fazer que eles entendam que existe algo muito maior para acontecer. O Messias vai vir ao mundo. Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. Ninguém falou tão claro de Jesus como Isaías na Bíblia. Isaías falou de forma tão clara que ele diz, olha, um menino nasceu, um filho nos foi dado. E sobre as pisaduras desse menino, vai ser colocado sobre os ombros dele. Algo tão incrível iria acontecer, amados. E agora nós vivemos essa promessa do Messias nascendo no nosso coração. Agora, o que nós estamos fazendo? Estamos derramando esse amor que nós já recebemos. Então quero te convidar a fechar os seus olhos agora, amados. E eu queria que a sua oração, depois você ora o que você quiser, mas eu queria que a sua oração fosse que o Senhor batizasse o teu coração com esse amor, com o amor de Cristo, com o olhar de Cristo, para que agora, a partir de agora, nós possamos enxergar a partir de Jesus, a partir do coração de Cristo, a olhar as pessoas, mas a olhar a nossa vida com a ótica de Cristo, para que a gente entenda realmente, para que a gente ouça a voz de Deus falando com cada um de nós aqui. Pai, nós oramos, Senhor, e pedimos, Jesus, que nós sejamos batizados com o teu amor, Pai, que haja um batismo de amor sobre nós, Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, Pai, para que a gente enxergue, para que fique claro aos nossos olhos, ó Deus, para que a gente, Senhor, que a nossa alegria não esteja nas coisas, mas a nossa alegria esteja no Senhor, Pai, para que a gente nos alegre, para que a gente se alegre na Tua salvação, Pai, que a Tua graça, Senhor, verdadeiramente nos basta, Senhor, que o Teu poder se aperfeiçoe, Jesus, nas nossas fraquezas, Pai, mas que a glória seja do Senhor, Pai. Pai, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Jesus.
Nós entregamos o nosso coração a Ti nessa manhã, Pai. Pai, nós entregamos, ó Deus, a nossa vontade, os nossos desejos ao Senhor, Pai. Porque nós cremos que os Teus sonhos, Senhor, são maiores do que os nossos, Pai. Ensina-nos a sonhar, Pai. Pai, que o Teu de repente aconteça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai. E nós Te pedimos, Jesus, derrama sobre nós, Senhor, esse batismo de amor, Pai. Que a gente viva, Senhor, apaixonado pelo Senhor, Pai. Que a nossa alegria, Senhor, esteja na Tua casa, na tua vontade, Jesus. Que possamos, ó Deus, entronizar o nosso coração, centralizar ele na Tua vontade, Pai. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, Pai. Pai, que esse lugar aqui não seja somente uma igreja, mas seja a Tua igreja, Pai. Que seja a Tua casa, Pai. Que sejamos conhecidos, ó Deus, por andar unidos a Cristo, Pai. Sermos unidos ao Senhor, Pai. Pai, nós cremos, ó Deus, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Então nós nos submetemos à Tua vontade, Jesus. Faça a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Mas rasga o céu, Senhor, sobre a nossa mente, Pai. Abre o nosso entendimento, Pai. Tira toda a nossa dureza de coração, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Jesus. E nós Te pedimos, Pai. Nós Te pedimos, Jesus. Que a Tua boa mão seja sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquele que crê. Amém. Declara aí sobre teu irmão. Diga a ele: essa semana você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém. Oramos então. Faz assim, ó, Pai. Pai, despede, Senhor, o Teu povo, Pai, debaixo da Tua bênção. Que a graça, Senhor, que está somente em Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?